Pessoal, tudo bem? No vídeo passado, sei que já faz um pouquinho de tempo, mas no vídeo passado a gente estava falando sobre realizar algumas operações, por exemplo, o filter, que é uma operação de filtragem, o map, que é uma operação de mapeamento, né, que ele vai transformar os dados ou recolher os dados, como montar comprehensions, né, que é uma maneira bem otimizada do Python de funcionar. E hoje eu vou apresentar vocês para o Reduce. O Reduce, ele é um método que ele vem numa biblioteca que é a FuncTools, que é uma biblioteca interna do Python. E o que o Reduce faz? Ele torna um conjunto de elementos apenas um. Ou seja, ele pega um conjunto, ele transforma isso em um resultado simples. Então, o que acontece aqui? A gente tem algumas funções que já tem isso embutido, né? Elas usam a mesma arquitetura. Só que o Python já otimiza isso para a gente não ter que ficar criando toda hora funções que usam reduce ou, né, utilizando comprehension para limitar. Enfim, já tem funções otimizadas. Então, se você está pensando em construir uma função maravilhosa que vai resolver algum problema, às vezes vale a pena você dar uma pesquisada se já não existe essa função dentro da estrutura da linguagem. Nesse caso, o que a gente tem? A gente tem aqui uma lista, né, que vai ter o número de 1, 2, 3 e 4. A gente poderia fazer isso aqui usando um range, mas enfim, montei aqui de forma explícita, né, para todo mundo entender o que está acontecendo. E aqui a gente está fazendo o quê? A gente está pegando o reduce, a gente está montando a função de redução, que é essa aqui, e utilizando a lista como objeto iterador, né, objeto de iteração. Aqui, o que acontece? A gente coloca dois elementos. No filter, a gente colocava um elemento, pode colocar mais, mas geralmente um elemento. No map também. Aqui vai entrar dois, que seria o quê? É o objeto anterior, né? O x aqui poderia ser o objeto anterior, e o y é o próximo objeto. Então, o que acontece? Esse aqui ele vai armazenar o resultado. Então, eu vou até escrever isso aqui. O x armazena o resultado total e o y próximo resultado. Por que isso aqui é importante? Para a gente entender como funciona essa estrutura. Se a gente pegar aqui e a gente vai utilizar uma outra função, aqui também é o sum, o que o sum faz? A mesma coisa, ele vai pegar e somar todos os elementos que estão aqui dentro. Se a gente pegar e comparar, vou executar aqui, então a gente vai fazer aqui, ó, print resultado do reduce, e aqui a gente vai colocar opa, não precisa desse espaço aqui. A gente coloca o B, e aqui é o resultado do sum. A gente vê que os dois têm o mesmo resultado, porque eles fazem literalmente a mesma coisa. Ah, mas e se ao invés de querer somar os elementos, eu quisesse multiplicar os elementos? Vamos lá então. Então a gente teria aqui um reduce, que utiliza uma lambda function, xy, né, que o anterior vai multiplicar o próximo elemento. A gente vai utilizar aqui o a, e a gente vai ter aqui o valor. A gente vê que é 24 o valor. Então, seria 4 vezes 3 vezes 2. Né? 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Isso daqui é um fatorial. Então, isso aqui é uma equaçãozinha de fatorial. Equação de fatorial. O que é o fatorial? Na matemática, lá, se você já viu isso aí no ensino médio ou não se recorda, o fatorial ele é, por exemplo, você escreveu 4 com uma interrogação. Isso aqui nada mais é do que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? O 4. Taranana. Então, essa parte aqui do reduce realmente ela é mais simples, né? Assim, de entender, porque ela vai tornar só um objeto. A parte mais complexa aqui é realmente você entender que você precisa de toda a soma dos dados, né? Obviamente, a gente pode pegar e escrever funções mais complexas ou utilizar até uma função externa a isso. A gente pode pegar aqui e fazer uma função um pouco mais complexa. Aqui a gente pode pegar
filtro de números pares, por exemplo. Então a gente entra aqui o número, tá? A gente vai colocar ele aqui como um inteiro. Essa anotação aqui, dois pontos com int, ela não trava o código, ou seja, se você colocar uma string não tem problema, não vai dar nada. Mas na hora de você consumir essa função, vai aparecer qual que é o parâmetro que ela utiliza. Ó, aqui aparece ó, número, e aqui eu posso colocar o resultado, aqui vai ser um int também. Então, ó, tá vendo? Ele recebe um int e retorna um int. Na verdade, não é bem isso que vai acontecer. O que eu vou querer aqui, vou colocar aqui uma importação. A gente utiliza aqui de uma biblioteca inbuilt, que é a typing, né, que significa escrevendo ou codando, né, typing, para colocar os tipos, né. Então aqui a gente vai importar o list. E aqui nesse list a gente pode pôr aqui, ó, list, e aqui dentro a gente coloca que é uma lista de inteiros. E ele vai retornar uma lista também de inteiros. Isso aqui só quer dizer que, novamente, que é uma lista que vai ter inteiros. Então não faz sentido você se preocupar com isso aqui por questões de travar o código. Né? Igual aconteceria em Java se você colocasse um tipo numérico diferente. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer if, que a gente vai ter, na verdade, for número em, vou colocar aqui números, e números, if número, se ele é divisível por 2, ou seja, se o resto dividido por 2 igual a 0, ele vai retornar. Na verdade, eu vou utilizar o comprehension, já que eu já expliquei. Então aqui a gente vai fazer um return. Então a lista aqui, ó, ele vai retornar uma lista que vai ter número for número em números, if número dividido por 2, o resto é igual a 0. Então, só vai pegar e retornar essa lista aqui. Senão eu vou ter que criar mais variável e tal, não vai ficar tão otimizado. Poderia fazer isso aqui direto aqui na Lambda, tranquilamente, mas é para ficar um pouquinho mais tranquilo. Vamos testar ele aqui, né? Então vamos pegar aqui e fazer ó, x é igual filtro de números pares, e aqui a gente vai colocar, ó, se eu colocar aqui em cima ele vai mostrar o que eu preciso, ó, os números. Né? Então a gente vai colocar A. Então vamos executar aqui. Viu que ele só trouxe para a gente o resultado o 2 e o 4. Então está funcionando. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar e fazer um reduce com números pares. Então aqui tem duas formas da gente resolver isso aqui. Então a primeira delas é continuar com o lambda, que pega xy, ele faz x vezes y, e aí ele vai iterar utilizando o x, né? Então a gente pode pegar e fazer aqui, ó. Viu que deu 8, né? Que é 2 vezes 4 aqui. Então, gente, muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que vocês tenham entendido essa parte aqui do Reduce. Esse vídeo, por sorte, vai ficar um pouco mais curto que os outros, né? Os demais ficaram bem extensos. Mas, no geral, é isso. Dá para utilizar a Lambda Function aqui numa série de outras funções, né? Como a gente viu. E, assim, a gente poderia declarar essa lambda aqui também, aqui em cima, tornar ela, né, uma função de verdade. A gente poderia aqui colocar func multiplicação, por exemplo. Multiplicação. Que é justamente esse lambda. Vai pegar um x e um y e vai fazer x vezes y. Tá bom? Então, a gente poderia pegar e utilizar, então, reduce com números pares 2 é reduce, utilizando func multiplicação e o próprio x, tá? Então a gente pode pegar e
e averiguar ela aqui, ó. Viu que deu certo igual. A única coisa que ele precisa realmente é da função e verificar como ela funciona. Então aqui no caso é uma função que multiplica dois caras. Isso seria a mesma coisa que fazer aqui, ó, a func multiplicação 2. Opa, func mult 2, que pega aqui um x e um y, né? E aqui ele retorna x vezes y. Então é literalmente a mesma coisa. A gente poderia pegar e embutir essa função aqui. Então a gente poderia fazer aqui o reduce com números pares 3, que é o reduce, utilizando func multi 2 e o x. Então, todos funcionam da mesma forma, tá? Desde que tenha os dois parâmetros de entrada. Então, muito obrigado por assistir o vídeo, né? Se ficar alguma dúvida, pode pegar e colocar aí nos comentários, e aí a gente vai tentar abordar ela de uma maneira melhor, né? Explicar de uma maneira mais condizente com o ritmo que vocês estão também, que eu entendo que às vezes está no começo, né, do aprendizado com Python, então é normal assim, a gente está meio a gente tá meio deslocado ainda. Mas é isso, eu espero que esteja ajudando de alguma forma. E no próximo vídeo eu quero começar a trabalhar já com objetos, né, no Python. E é uma parte sensacional, porque o pessoal que elaborou o Python, né, o Guido van Rossum, por exemplo, que é o criador aí, eles pensaram numa maneira excelente para trabalhar com objetos em Python, né? Não vou dar muito spoiler, mas até o próprio script, né, no Python, aqui no caso é um Jupyter Notebook, mas o próprio script, que é qualquer arquivo .python, é um objeto. E cara, isso é sensacional. Aí vocês vão entender o que eu estou falando e a minha emoção em falar isso. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.